A coisa estranha no meu quintal. Olá, amantes de história de terror. Irei contar um caos que aconteceu comigo há um bom tempo atrás, no interior do Espírito Santo. Há um tempo atrás, estava procurando uma casa onde tivesse espaço, que pudesse plantar algumas coisas, criar alguns animais e etc. Um lugar de paz e tranquilidade, que fosse bem longe da cidade, pois já estava de saco cheio da barulheira. Pois bem, encontrei a casa ideal. Ela tinha um bom tamanho, ficava bem afastada da cidade, tinha um quintal enorme que dava para plantar e também criar alguns animais. Entrando em contato com o antigo dono, ele me disse que a casa estava fechada há bastante tempo. Perguntei a procedência da casa. Sabe, essas coisas. Se já havia acontecido algo, se era legal, se os antigos inquilinos eram pessoas idôneas, etc. Mesmo me respondeu que não se recordava dos antigos donos. Até então, beleza. Ele disse que fazia muito tempo e não se recordava. Assim, fiz um acordo verbal com ele. Dei uma pequena parte do valor e disse que ia passar pelo menos umas 3 noites na casa para ver se me adaptava e assim poderia estar efetuando o resto do pagamento. Achei estranho, pois ele fez uma questão danada em receber o valor total. Disse para ele que era coisa boba, apenas 3 dias, para me adaptar com possíveis vizinhos. Não eram muitos, mas haviam uns 3 ou 4, um pouco afastado, mas tinha. Logo ele insistiu com firmeza, dizendo que já havia mandado limpar a casa, que a casa estava pronta para ser habitada. Mas não dá para a gente comprar uma coisa sem ao menos testar ou saber como é. Entrei numa boa conversa com ele e consegui convencê-lo. A primeira noite foi super tranquilo, pois estava muito cansado e não tive tempo nem de desfazer as malas. Já pela manhã, dando uma bela volta pelo quintal, me deparo com coisas no mínimo bizarras. Marcas de passos, pegadas, porém pareciam de um animal com 3 dedos, coisas assim, como se fosse um avestruz gigante. Não sei, as pegadas eram grandes e estranhas. Liguei para o proprietário e perguntei se havia animais com esse tipo de pegada pela redondeza. O mesmo disse que não sabia, que era um lugar de bastante mata que poderia ter. Não me preocupei, relevei, beleza. Continuei minha caminhada pela manhã e, olhando pelas árvores, identifiquei algo como se fosse ranhuras ou sei lá, marcas de mordidas ou algo do tipo nas árvores. Fiquei meio apreensivo, porém também deixei passar.
Foi entardecendo, entrei, fui terminar de desfazer as malas e dar aquele toque pessoal na casa. Até aí, beleza. Por volta de umas 9 horas da noite, ouço passos. Não sei, parecia algo correndo no quintal. Abro a janela e olho, nada. Como o local era grande, não tinha iluminação no fundo, era difícil visualizar. Peguei uma lanterna que estava na mala e mirei para o local para ver se identificava algo. E nada. Logo, aquele passo, aquela corrida, aquela coisa estranha, passou a ficar como se estivesse rodeando a casa. Me preocupei um pouco, achei que poderia ser algum vizinho fazendo alguma pegadinha. Mas consegui relevar. Certo momento a correria parou. Fiquei tranquilo e aliviado. Quando de repente ouço o barulho de um jegue, um jumento, sei lá, coisa assim. Fiquei assustado, mas pensei, poxa, estou no interior. Onde melhor para ter esse tipo de animal? Mas do nada, aquele barulho do jegue começou a aparecer como se estivesse plantado em meio à minha porta. Fiquei na dúvida se eu abria ou não. Perguntei quem está. O barulho silenciou. Dei uma boa olhada no quintal e não enxergava nada, mesmo com minha lanterna. Quando de repente o barulho do jegue soa como se estivesse em cima da casa. Aí sim, o terror tomou conta de mim. Não sabia o que dizer, o que fazer, o que pensar. Só sentia medo. Por muito custo, depois de várias horas ouvindo aquele barulho ensurdecedor, ele cessou. Não consegui dormir. Vi o dia amanhecer em claro. Fui até uns vizinhos mais próximos para saber se eles também ouviram ou tiveram contato com o tal. Os mesmos responderam que não haviam ouvido nada. Pensei, será que isso foi coisa do cansaço? Será? Estranhando o dia na casa? Tá bom, resolvi ficar. À noite, novamente às 9 horas, tudo parecia estranho. Não estava ventando, como se o tempo tivesse parado. Algo não estava normal. Quando de repente ouço alguma coisa bater na porta. Não sei. Como se estivesse querendo falar comigo, entrar, não sei. Fosse um vizinho. Perguntei quem é. A coisa não falou nada. Novamente bateram. Perguntei quem é e nada. Olhei para o quintal e não consegui enxergar nada, pois estava tudo um breu total. Peguei minha lanterna e fui clarear mais ao fundo, quando do nada eu vejo um bode. Sim, um bode negro, parado ao lado da primeira árvore, com os olhos vermelhos, olhando fixamente para a porta. Meu Deus, aquilo me apavorou, me gelou a espinha. Corri para dentro do quarto, tranquei tudo que podia trancar. Tentei ligar para Deus e o mundo, mas o celular estava fora de área. Não sei o que aconteceu. O celular sempre funcionou tão bem ali, mas naquela hora não tinha área, não tinha nada. Comecei a rezar para ver se aquilo passava. E o bicho começou a ficar como se estivesse nervoso, dando cabeçadas na porta.
Aquilo foi muito assustador. Até um certo momento ele conseguiu arrombar a porta. Deu para ouvir o estrondo. Fiquei no meu quarto esperando ele. De repente eu consegui abrir aquela também. Não sei. Mas um barulho de pata, pesado e sombrio, andava pelo corredor da casa. Como se fosse um cavalo. Coisa assim. Andando por dentro de casa. Gelei. Tremia. Rezava com os olhos fechados. Quando a coisa bateu na porta, dando apenas 2 leves toques. Eu não tive coragem de responder, apenas rezava. Para minha sorte, ficou nisso. Parou. A coisa não fez mais contato. O dia veio e eu não me aguentava mais. Fui correndo, perguntei aos vizinhos novamente. Quando um dos vizinhos pega e fala: de onde você é? Eu falei: eu moro na casa mais próxima, aquela de muro branco. O vizinho pegou, olhou para mim com um olhar apavorado e disse: não sei como você tem coragem de dormir naquela casa, pois ele já foi palco de muitas coisas ruins. Meu jovem, o único conselho que lhe dou é que saia desta casa o mais rápido possível, pois ali não é um lugar de paz, e sim um ambiente muito pesado, que já teve uma história muito triste. Não pensei 2 vezes. Peguei o punhado de roupa que tinha. Fui embora para o centro da cidade, sem olhar para trás. No dia seguinte, liguei para o antigo dono. Disse que não queria mais comprar a casa e que poderia ficar com a parte do valor que dei para ele como um gesto simbólico. Não sei o que aconteceu. Não sei como. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquilo não foi normal. Aquilo não foi do bem. Não sei como está o ambiente nesse momento, mas eu nunca mais piso naquele lugar.